Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes trazendo mais uma reflexão para o canal Voz Espiritualista e hoje o nosso tema é Objetos Amaldiçoados. Se você ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e nos ajude compartilhando para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E depois, dá uma olhadinha aqui na descrição do vídeo. Você vai encontrar o link do nosso grupo no Telegram, grupo de WhatsApp e também vai encontrar o link para download gratuito de todos os meus livros, incluindo o livro mais recente sobre desenvolvimento mediúnico na Umbanda passo a passo. Beleza? Bom, vamos começar então a reflexão de hoje. Esta é uma reflexão recomendada para maiores de 18 anos. Bom, recentemente assisti com a minha esposa uma série de mesmo nome no catálogo do Discovery Plus e gostei bastante. Certamente não ganho nada para falar isso, mas recomendo a quem puder. Trata-se de uma série típica das produções do Discovery e que relata alguns casos de pessoas que passaram a viver fenômenos estranhos a partir do momento em que adquiriram alguma coisa pertencente a outra pessoa. Para ilustrar o que eu quero dizer, vou resumir um caso, portanto, contém spoiler. Um dos casos mais bizarros da série refere-se a uma moça que recebeu um transplante de córnea de um assassino, porém sem que soubesse sobre o doador. Alguns meses depois de transplantada, passou a perceber estranhos fenômenos à sua volta. Certa noite, numa biblioteca, alguns livros caíram ao seu lado. Ao longe, viu a figura de um homem que parecia encará-la. As visões se intensificaram e algumas vezes ela chegou a chamar a polícia, imaginando que a sua casa havia sido invadida. Conforme os meses correram, chegou mesmo a ter flashes de cenas que nunca viveu, inclusive vendo um assassinato cometido pelo dono da córnea. Ela morava nos Estados Unidos, mas seu transplante ocorreu na Romênia, onde passava férias quando se acidentou e precisou ser operada. Intrigada com suas visões e depois dos médicos americanos não lhe apontarem uma solução, ela viajou até a Romênia e depois de muito insistir, o médico que a operou lhe mostrou o arquivo do doador. O espanto foi grande, pois havia fotos de uma pessoa morta, exatamente como ela viu em suas visões. Ali não houvera dúvida, a córnea a conectava àquele assassino, e as visões eram tão perturbadoras que ela fez uma cirurgia reversa, retirando a córnea transplantada, preferindo perder a visão de um olho a continuar com aquelas perseguições. Logo depois da retirada da córnea, ela nunca mais teve qualquer visão. Muito bizarro, certo? A série explora outros casos igualmente estranhos e por isso eu resolvi gravar essa reflexão. Porém, antes de continuarmos, importa pensar sobre o seguinte: o que vem a ser uma maldição? Provavelmente você imaginou alguém vociferando um monte de coisas ruins para outra pessoa, certo? Isso seria uma forma de maldição. Outros entendem a maldição como fruto de algum trabalho espiritual, ou mesmo como resquício energético de alguma tragédia que aconteceu em algum lugar, por exemplo. A ideia por trás da maldição é que existem forças e energias que podem perturbar uma pessoa e lhe fazer mal. E deste ponto de vista, sim, está profundamente correto. Aliás, por trás de quase toda crença popular, existe um fundo espiritual, que muitas vezes é traduzido de forma simplista, talvez exagerada, porém frequentemente verdadeira. O que chamamos de objetos amaldiçoados não são propriamente objetos a quem alguém rogou alguma praga como nos filmes, mas objetos que foram impregnados de energias muito nocivas ou que possuem algum vínculo espiritual com seus antigos donos. Sabe aquela ideia de que existem objetos com valor sentimental? Pois é,
Às vezes, isso continua a ser verdade, mesmo após a morte. Para ilustrar, resumirei um caso que o espírito André Luiz narrou no livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografado por Chico Xavier, página 229. Em um museu, acompanhado pelo mentor Aulus, André e o companheiro Hilário avistam um antigo espelho, ao lado do qual havia uma jovem desencarnada, como que hipnotizada pelo objeto. Um pequeno grupo de pessoas estava admirando o espelho, quando a jovem desencarnada, percebendo o interesse de uma senhora, toca-lhe o ombro. Na hora, a senhora estremece, sentindo calafrios, e diz para o grupo se afastar do espelho. Levando a conta de piada, o grupo se afasta e a moça volta a contemplar o espelho perdida no infinito. André Luiz, que não podia ser visto pela moça, em razão da diferença vibratória entre eles, questiona o mentor a razão dela estar ali tão obcecada por aquele espelho. O mentor toca o objeto e, através da psicometria espiritual, recolhe as vibrações armazenadas no espelho e consegue entender o problema. A história é mais ou menos a seguinte. Um rapaz, filho de franceses residentes no Brasil, inicia namoro com esta moça que se apaixona perdidamente por ele. O casal estava muito feliz quando os pais do moço resolvem voltar para a França e obrigam-no a ir também. Entre muitas aflições, o moço compra-lhe este espelho e o deixa como lembrança do seu amor, prometendo voltar quando pudesse. Dá para imaginar o resto da história? Na França, ele se apaixona por outra moça e esquece a sua noiva no Brasil. Ela, porém, agarra-se à lembrança do rapaz até o fim da sua vida. E mesmo depois da morte, em extrema perturbação espiritual, manteve-se presa ao espelho, como um reflexo das promessas de amor de séculos atrás. Muito bizarro, né? O livro ainda narra que se alguém comprasse o espelho, levaria para casa também o espírito a ele preso. E é este o contorno de várias das histórias de assombrações ou objetos amaldiçoados que vemos por aí. Assim, para além das crenças populares, existem fatos espirituais, muitas vezes desconhecidos do grande público, que leva para o misterioso e sobrenatural o que é comum e corriqueiro. Vamos ver um outro trecho do livro na página 232. Abre aspas. Vendo 2 cadeiras vagas junto à pequena mesa de trabalho, meu colega consultou com o evidente intuito de completar a lição. Creio que os móveis sob nossa vista são utilizados por auxiliares da administração do museu. Se nos sentarmos neles, poderemos entrar em relação com as pessoas que habitualmente os ocupam? Sim, se desejarmos esse tipo de experiência, informou o orientador. E em nos referindo aos encarnados, prosseguiu Hilário, qualquer pessoa, em se servindo de objetos pertencentes a outros, tais como vestuários, leitos ou adornos, pode sentir os reflexos daqueles que os usaram? Perfeitamente. Contudo, para que os registrem, devem ser portadores de aguçada sensibilidade psíquica. As marcas de nossa individualidade vibram onde vivemos e, por elas, provocamos o bem ou o mal naqueles que entram em contato conosco. Fecha aspas. Esta é a explicação sobre o motivo de nem todas as pessoas serem igualmente sensíveis às energias de objetos ou lugares. Observe ainda que nas histórias reais de assombrações, sempre tem alguém mais afetado na família, geralmente a pessoa com maior sensibilidade mediúnica. Agora, eu vou contar para vocês 2 experiências pessoais, que eu já mencionei outras vezes aqui no canal, uma minha e outra da minha esposa. Eu era muito interessado em livros espíritas antigos. Na época eu ainda não trabalhava na Umbanda.
Numa das minhas pesquisas na internet, encontrei um exemplar do livro O Principiante Espírita, de Allan Kardec, edição de 1932, e estava muito barato. A comprei na hora. Quando o livro chegou em casa, porém, observei um fato estranho. Naquela noite, senti uma leve dor de cabeça e tive dificuldade para dormir. No dia seguinte, a dor de cabeça piorou e tive mais dificuldade ainda para dormir. No terceiro dia, mais dificuldade ainda. Foi quando comecei a pensar que algo estranho estava acontecendo. Revistei mentalmente a minha semana, procurando alguma explicação para aquilo, porém não encontrei. A única novidade era justamente o livro. Pensei, será que tem alguma energia ruim neste livro? Na dúvida, resolvi testar. Na época, eu morava com os meus pais e tinha no fundo de casa um quartinho com as minhas coisas. Deixei o livro lá. Naquela noite, não tive dor de cabeça e dormi bem. No dia seguinte, trouxe o livro de volta para o quarto. Dor de cabeça e insônia. No dia seguinte, levei o livro de volta para o quartinho. Dormi bem novamente. Aí não tive dúvida, tinha alguma coisa errada com o livro. Pelo sim, pelo não, eu resolvi guardá-lo numa caixa de livros velhos que tinha lá no quartinho do fundo e esqueci o assunto, embora vez ou outra alguma coisa estranha acontecesse. Por exemplo, tinha uma prateleira nesse quartinho onde eu deixava algumas coisas minhas e meu pai tinha algumas ferramentas. Um dia, enquanto eu estava no computador que ficava lá, um martelo simplesmente caiu no chão. Tentem imaginar o meu susto. O martelo estava perfeitamente posicionado na prateleira. Esse livro ficou guardado por anos e confesso que naquela época eu procurava atribuir a qualquer outra coisa a origem dos fenômenos que, vez ou outra, aconteciam por lá. Depois, quando eu já estava na Umbanda e conheci o poder das ervas, fiz algumas defumações nele e aquelas sensações estranhas sumiram de vez. Esse livro ficou comigo até bem pouco tempo, quando a minha esposa o doou para uma instituição espírita que realiza bazar beneficente. Seja como for, esse foi o último livro usado que eu comprei. Atualmente, não gosto de comprar nada usado, nem livros, roupas ou quaisquer outros objetos, pois nunca sei o que virá junto. A outra experiência foi vivenciada por minha esposa. Estávamos planejando morar juntos e buscávamos uma casa para alugar. Ela sempre gostou de um bairro bem diferente aqui na cidade chamado Guanabara. Pesquisando na internet, ela encontrou uma casa muito boa com um aluguel muito baixo. Ela visitou a casa e se encantou. Casa grande, com quintal, jardim na frente, do jeito que ela queria. Porém, quando entrou no quarto principal, sentiu algo estranho. Ficou incomodada e levou alguns minutos para processar o que sentia. Ela também é médium e teve a impressão de ver mentalmente uma senhora idosa no quarto. Quem apresentava a casa era o neto dessa senhora. Ela reuniu coragem e falou mais ou menos assim para o rapaz: "Olha, talvez você ache estranho o que eu vou dizer, mas alguém morreu nessa casa?" O rapaz mudou a feição na hora e perguntou o motivo daquela pergunta. Foi então que ela disse ter tido a impressão de ter visto uma senhora no quarto. O rapaz ficou muito interessado e perguntou como era a senhora. Ela descreveu e ele disse: "É a minha avó. A casa era dela. Ela sempre foi muito apegada aqui. Nos últimos tempos estava muito doente, mas não quis ir para o hospital. Preferiu ficar em casa e aqui ela morreu." Minha esposa ficou pensativa e quando cheguei do serviço ela me contou a história pedindo a minha opinião. Ela havia pensado que talvez pudéssemos fazer uma desobsessão na casa ou defumações, etc. Ela queria muito aquela casa, que estranhamente, localizada num bairro bom, com preço bom, ninguém fechava negócio. Na hora neguei. Eu já havia estudado o suficiente sobre assombrações para não desejar ter a minha própria. E já havia aprendido com os guias que, se é possível evitar conflito, devemos evitá-lo. Por essa razão, caso você compre algo usado ou vá morar em algum lugar cuja energia não seja das melhores,
cogite sempre limpar energeticamente os objetos ou o local. Objetos pequenos podem ser limpos com preparados de ervas, como num banho. Já locais devem ser defumados com muita intensidade, pelo menos uma vez por semana, até que sinta o ambiente melhor. Ervas como arruda, guiné e manjericão são uma ótima combinação para limpar fluidos densos. Bom, era isso. Espero que tenha ajudado a compreender um pouquinho mais sobre os famosos objetos amaldiçoados ou assombrados. Eles existem, estão por aí, e caso você já tenha vivido algo assim, coloca aqui nos comentários. Eu vou parando por aqui. Um abraço. Até a próxima reflexão.